Oi, meu nome é Nachelle, eu sou intercambista do Rotary Internacional, eu tô no México. Eu vou contar pra vocês um pouquinho do que foi esse intercâmbio. Quando eu cheguei na minha primeira família, eu tava muito emocionada. Foi a primeira vez que eu saí de casa e pra ficar longe dos pais, assim, por muito tempo. E eu quando tava embarcando lá em Porto Alegre, no aeroporto, na minha cabeça eu pensava assim, não, isso não tá acontecendo, era um sonho, né? E quando eu cheguei eu tava muito emocionada, eles me receberam bem e arrumaram o meu quarto pra mim e tudo mais. Na primeira família eu passei da independência do México e aqui eles são meio patriotas e coisa e tal. E na semana essa eles fazem tipo umas festas juninas. E logo que eu cheguei, eles me levaram pra Acapulco. Foi lindo conhecer Acapulco. Aqui a gente tem que fazer um curso de espanhol. No curso de espanhol eu era do nível 3, que é o nível mais alto. E eu também tirei as notas mais altas. Na primeira família eu passei o Dia de Mortos, que é tipo o carnaval deles aqui, só que eu não pude muito aproveitar por causa que eles não comemoram, na primeira família eles não comemoravam. E na escola, no primeiro semestre, eu fiz um curso de artes com um arquiteto. Daí a gente aprendeu sobre arquitetura, assim, de diferentes períodos da humanidade, assim, foi super, super legal. Eu também fiz uma apresentação sobre o Brasil, sobre arte no Brasil, só que era tipo arte em geral. Eu falei da arquitetura e um monte de coisa. Eu tinha uma irmã de 12 anos e um irmão de 9 anos. E o pai e a minha mãe era que eu passava mais tempo, ela era professora e tinha uma escola. Na primeira família eu tive umas dificuldades e a gente passava muito, muito tempo dentro do carro. Mas assim, a dificuldade mesmo que eu tive foi que o meu irmão era um guri de 9 anos e ele deu pra implicar comigo. Eu não podia fazer nada. O guri tinha 9 anos, eu não ia ficar brigando com um guri de 9 anos, eu tinha que ficar quieta. E durante 3 meses, cara, ele fez assim como um inferninho, assim, os meus primeiros meses aqui no México. Mas já superei. Ficou tudo bem. Na primeira família, eu posso dizer que eu aprendi a ter paciência e ser tolerante. Eu aprendi a ser muito tolerante esse ano. Eu fui pra Pachuca, que foi o Encontro Nacional dos Intercambistas. Foram 3 dias com os intercambistas de todo o México. De todo o México, foi todos os intercambistas para essa cidade. Ou seja, eram, sei lá, 300 e tantos intercambistas, eu acho. Foi conhecer gente de toda parte do mundo. Era orgulho, né, que é o meu blazer. Também ficou cheio de pin depois. Meu blazer. Na minha segunda família eu passei Natal e Ano Novo. Dá mais saudade nessa época.
Fazer umas coisas no Brasil e queria voltar. São situações que tu passa e que tu não esperava passar por situações assim. No intercâmbio tem que esperar o inesperado. E eu pensava que eu tava pronta pro inesperado e na verdade não. Tanto que eu tive uma conversa por Skype com a Germana e pra me acalmar, assim, pra botar a cabeça no lugar, parar e pensar se era mesmo que eu queria voltar. Eu não voltei, eu tô terminando meu intercâmbio, falta 20 dias pra eu voltar. Eu superei. Tipo, também foi difícil por causa que eu não me dava bem com os intercambistas que estavam aqui. Eu tinha uma imagem de um intercambista e na verdade era todo mundo junto, ninguém é mais que outro, e não é assim. Tem as panelinhas de intercambistas. Não consegui me integrar com eles. E a minha irmã sim. Daí ela saía com eles e eu ficava em casa. O Natal deles eu vou contar pra vocês. Aqui no Natal eles fazem umas coisas que se chamam poçada. Eles saem cantando na rua, coisa e tal, bem felizes. E batem na porta das casas e pedem poçada, que é posar. Só que todo mundo me ralha por causa que eu uso posar, e é dormir na casa da pessoa, não é posar. Tá, eles pedem poçada. E daí tem as pinhatas, assim, e as pinhatas é como um burro, assim, e daí tu pega um taco de beisebol e bate. No curso de espanhol, a gente tava fazendo uma pinhata. Daí a pinhata não ficou pronta, daí eu disse, tá, vamos todo mundo. Eu levo a pinhata pra minha casa e todo mundo vai lá me ajudar a fazer. E acabou que ninguém foi. Eu fiz a pinhata sozinha. Daí eu tava lá no curso de espanhol e eu nomear a pinhata que ia vencer, né, o concurso. E daí eu tava com uma cara assim toda assim, por causa que eu via que as outras pinhatas. Tinha umas pinhatas que estavam mais bonitas que a minha. Não, mentira. Ah, tá. E daí chegou assim uma mulher e disse, essa pinhata é tua? Eu disse sim. Ela disse que estava bem bonita e que ela era uma das juradas e que ela votou naquela pinhata. Deu, ai, tu tá brincando comigo só pra eu ficar mais feliz, né? Daí chegou um outro cara que tava junto com ela e disse a mesma coisa. A minha pinhata venceu! Eu era tão feliz que a minha pinhata tinha vencido. Não fazia ideia. E o ano novo a gente passou em casa. Eu tava bem triste no ano novo. A gente viajou nesse tempo. Eles me levavam pra um monte de parte. O meu pai, ele ia contando todas as coisas que aconteciam. Tinha uma super memória. A gente sentava assim, ele me contava os fatos históricos que haviam passado, ele me citava os nomes, as datas, tudo. Eles me levaram por um monte de museu. Levaram pra ver um monte de pirâmide. Me levaram pra conhecer as mariposas monarcas. Me levaram pra conhecer uma orelha. Cuautla, Puebla. Uma outra cidade. Minha segunda família, na minha primeira eu tinha minha própria cama. Na minha segunda família, eu e a minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto. Só que o quarto dela era bem pequenininho. Eu dormia na cama de baixo, daí todo dia eu tirava e botava a cama. Tinha espaço para minhas malas, daí eu tinha que pegar e ficar com a minha mala aberta, assim. E com as minhas roupas aí, por causa desse espaço. Foi um pouco feio, assim. Foi uma adaptação, claro. Deu pra ter os momentos bons, mas também tive uns momentos bem ruins e que eu, assim,
Eu tenho orgulho de dizer que eu superei. E quando eu tava na minha segunda família, eu também tive apresentação em escolas para as crianças, assim, foi o máximo também. E eu fiz um cartaz sobre o Brasil, ficou o máximo meu cartaz sobre o Brasil. E nenhum dos outros intercambistas fez, só eu fiz. Na minha segunda família eu subi como uns 6 quilos. Eu não tinha uma terceira família, então quando completou 4 meses que eu tava na minha segunda família, eu vou morar com a minha conselheira, vai ser ruim, ela não vai me deixar fazer nada, ela vai ser ainda mais presa do que nas outras famílias. E acabou que não, acabou que foi o máximo. E eu amo ela, assim, de verdade. Eu me dou super bem com a filha dela. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, só que um não parava em casa e o outro estudava medicina. E eu me dava super bem com eles também. E foi assim como um dos melhores meses do meu intercâmbio, por causa que eu pude enfim respirar assim um ar de casa. Porque aí sim eu comecei a me sentir em casa de verdade. E todo mundo pergunta, como é que tu tá se sentindo bem assim com a tua conselheira, não é chato e coisa e tal? Não é. Foi o máximo morar com ela. E na Semana Santa ela me apresentou pra minha família que eu tenho agora. Me convidaram pra ficar na casa deles. A Semana Santa eu passei em Cuernavaca, que é bem pertinho de Acapulco. Foi o máximo passar a Semana Santa com eles. Eles se apaixonaram por mim e eu me apaixonei por eles. Eu tenho um irmão de 16 anos e eu e ele nos damos super bem também. E a gente vai viajar assim de vez em quando. Eles me levaram pra Puebla outra vez esse final de semana. Eu aprendi a cozinhar. Eu cozinho aqui às vezes pra minha família. E ficou uma família de verdade, quase.